Bom, gente, muito boa noite. Reunidos mais uma vez e agora, né, iniciando aqui o segundo semestre de 2021 no nosso grupo de pesquisa. E a gente vai começar o semestre, gente, com um bate-papo hoje com um mestre Jedi, o Morpheus da pesquisa de cultura pop aqui em Belém, o professor Arada, que em particular é um grande amigo. Fomos cruzando, tecendo caminhos aí, em alguns momentos fomos nos ligando, principalmente na questão. Eu lembro que tu me chamou para uma mesa de RPG. Gente, eu acho que era. Foi uma mesa de RPG? É porque eu jogo RPG, eu sou da velha guarda. Da turma do Dungeons and Dragons, que o Gary Gygax não permitiu, né? Porque sabe que o Gary Gygax, que foi o criador do Advanced Dungeons and Dragons, ele não, na época, ele não permitiu que os livros fossem distribuídos na América Latina. Ele dizia que não havia mente para absorver o jogo dele na América Latina. Então, as primeiras versões que chegaram em português no Brasil, já no início da década de 90, por ali, eram livros que saíram em Portugal, e aí nós recebemos os livros do Advanced, né, do AD&D, em português de Portugal. Né? E eu conheci o Advanced Dungeons and Dragons em 86, quando eu estive em Brasília e tudo mais. Então é uma coisa eu comecei a jogar em 88, cara. Então tu joga muito mais tempo que eu, né? Vai, né? Aqui, travou aqui. Voltou. Tá, mas é isso. Isso. Bom, gente, então, recebam aqui meu querido amigo professor Ricardo Arada. Professor, por gentileza, faça sua apresentação formal aqui para o nosso grupo. Eu trouxe uns slides aqui, porque, na verdade, assim, como a gente ia falar, né, a gente disse assim, olha, o que falar? Eu disse assim, olha, minha pesquisa é sobre quadrinhos, então falar um pouquinho mais relacionado a quadrinhos e como que isso poderia ser tangente a várias coisas, porque, na verdade, hoje, quando você fala em pop, né, ela está muito permeada e relacionada a quadrinhos. Deixa eu botar aqui na... Tá. Eu acho, professor, que você consegue compartilhar. Vou compartilhar. Estou aqui, deixa eu ver se... Só para ver se o pessoal... Até fiz uma apresentação aqui, um pouco longa, mas eu vou falar rapidamente de cada quadro, de cada slide. Não sei se já está na tela aí. Tudo certo, professor. Estamos aqui já com a tela. Então, eu vou falar sobre o quadrinho, né? Que é um aspecto do relacionado à cultura pop, falar de cultura geek, é um carro que puxa muita coisa, né? Falar um pouquinho sobre mim, dizer primeiro me apresentar. Meu nome é Ricardo Arada Ono, geralmente o pessoal me chama de Arada, eu assino meus quadrinhos como Ricardo Ono, né, para não atrapalhar, porque o pessoal me conhece por Arada por causa dos meus parentes que são médicos e tudo. Hoje eu me defino professor do curso de cinema da UFPA e quadrinista, né? Eu defendi há pouco tempo minha tese de doutorado em quadrinhos, então são 2 tomos, na verdade, um tomo que é o tomo da pesquisa e o tomo que é todo feito em quadrinhos, né? E estava na linha de processo de atuação em arte e que trata da performance da experimentação artística como produto, né? E aí a minha tese é ao mesmo tempo meu objeto artístico e ele tem um memorial, enfim, por isso que acabou ficando meio extenso, né? Com 2 tomos, um tomo só explicativo. Eu costumo dizer, assim, quando perguntam quem é você na fila do pão, né? Eu digo, olha, eu sou o cara que nasceu cigarra, mas tive que levar uma vida de formiga, pô. Eu gosto de arte, mas tive que trabalhar um bocado. Então, essas são as áreas que eu trabalhei academicamente ou profissionalmente, né? Eu já dei aula para o curso de administração, para arquitetura, artes visuais, cinema audiovisual onde eu estou agora, design gráfico, engenharia civil, jornalismo, museologia, música. Eu já fui músico na noite, trabalhei com publicidade e propaganda. O meu mestrado em conservação e restauro e botânica e zoologia estão aí porque eu tenho artigos escritos em botânica e zoologia. Então é uma coisa meio uma salada acadêmica
que é aquilo que a gente estava falando um pouco, a questão do conhecimento, né? Eu costumo brincar, eu digo assim, um dia alguém disse para mim assim, olha, existem dois extremos na ciência. O cara que sabe tudo de nada, que é aquele camarada que vai estudar sobre a perna direita do mosquito da Patagônia, esse é o cara ultra especialista, e o camarada que sabe nada de tudo, né? É aquele camarada que acaba sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Então eu disse, pô, se um dia eu vou chegar perto desses extremos, eu quero ser o cara que não sabe nada de tudo, né? Então aqui eu trabalhei isso de quadrinhos, eu gosto de desenhar desde 74, aqui meu percurso de quadrinhos um pouco do que eu faço, né? Eu não sei se vocês estão escutando ainda ou se eu caí. Estou me vendo aqui. Estamos ouvindo sim. Ok. Estamos aqui, professor. E alguma coisa que eu fiz agora, mais recente, em relação a quadrinho, alguma coisa que eu produzi mais recente em quadrinhos, né? Aqui, algumas páginas da minha tese em quadrinhos, que fala sobre o percurso da imigração japonesa na Amazônia e tudo mais, enfim. E um pouquinho do que eu faço aí já dentro da área de pesquisa, dentro da área da universidade, algumas iniciativas acadêmicas que a gente produziu em quadrinhos. Desde 2015 eu estou tentando introduzir essa linguagem do quadrinho de maneira mais, vamos dizer, mais efetiva dentro da própria universidade, né? Trazendo isso como linguagem mesmo. Então, em 2015, por exemplo, nós conseguimos fazer as orientações acadêmicas da universidade em quadrinho, né? De uma universidade federal em quadrinhos. A orientação para os calouros que estavam chegando. Então, eu acredito que eu nunca tinha visto isso, né? Tenha sido uma iniciativa ímpar, vamos dizer assim, ou uma iniciativa pioneira. Depois disso, já como aluno do doutorado, eu produzi um outro título chamado Africano Pai d'Égua, também dentro da academia, para a gente receber os alunos africanos que estudam na universidade. Então, isso era para trabalhar a autoestima dos alunos e, enfim, a própria receptividade deles por parte dos nossos alunos, né? Porque a gente tem uma ideia preconceituosa, quando eu falo assim, preconceito não ruim, mas de preconceder, né? De pensar naquilo que a gente não conhece, como as pessoas de fora têm do brasileiro, né? As pessoas têm uma imagem do Brasil que muitas vezes não se reflete com a realidade. Nós também temos da África, né? Então isso daí sanava um pouco isso. E agora, mais recentemente, eu estou ministrando algumas disciplinas de quadrinhos, né? E que acabam namorando muito com essa questão da cultura pop em geral. E a gente produz um fanzine no final de cada disciplina. É muito legal ver isso, porque as pessoas se abrem, desenham, né? Sempre alguém começa dizendo, eu não sei desenhar, não sei desenhar. Não, você sabe desenhar. Essa questão já foi resolvida quando você escreve, você está desenhando, né? Você não sabe desenhar igual a alguém que você queira desenhar parecido. Eu sempre falo isso, né? Então, esqueça de desenhar igual a alguém, faça o seu traço, que isso daí é o caminho para o teu sucesso, né? Bom, vou falar sobre o quadrinho rapidamente. O que são quadrinhos? Quadrinhos estão inseridos dentro do que a gente chama de arte sequencial. Dentro dessa arte sequencial nós temos as narrativas gráficas, e dentro das narrativas gráficas nós temos o espaço da história em quadrinho, que a gente chama de gibi, quadrinho, cômico, mangá, manhwa, né? São os quadrinhos coreanos agora que estão fazendo sucesso. Fumetti na Itália, banda desenhê na França, webcomics, ou simplesmente comics, webtoons, graphic novels, enfim. Isso tudo faz parte do quadrinho. Por que eu digo que começa tudo da arte sequencial? A arte sequencial é um termo cunhado pelo Will Eisner, né? Que ele traz isso, pré-Will Eisner, antes dele. Ele diz assim, que a arte sequencial é uma forma de arte que usa imagem numa ordem específica para você narrar alguma coisa, né? Antes eu vou fazer um pequeno parêntese, que hoje as pessoas evitam usar o termo gibi, porque falam que é um termo pejorativo, né? Eu ouvi isso em alguns grupos de pesquisa, o pessoal falar que gibi era uma publicação da Globo, isso é verdade. Gibi era o mascote da publicação, que era esse garotinho, né? E aí falavam que ele era muito caricato, que ele tinha uma caricatura muito forte de negros e tal, e dizendo que o gibi é diminutivo de gibão, né? Então, as pessoas evitam de falar gibi.
Olha, pensem que o fumetti na Itália é porque o balão da fala, ele parece com a fumaça de cigarro. E o quadrinho lá ainda é chamado de fumetti, né? Um termo que a gente usa muito, que é guri, para determinar criança, no sul principalmente, é bagre, né? E as pessoas chamam o Wesley de safadão. Então, na minha época, ser chamado de safadão dava até intriga, né? Hoje as pessoas têm orgulho. Não, camarada é safadão. Então, eu acho que é muito de acordo com o tempo, né? Não entra dentro desse contexto. Gibi é revista em quadrinho, não está mais relacionado a essa questão. Apesar do nome ter uma origem, né? Tem essas questões. Então, arte sequencial, né? A gente tem arte sequencial há muito tempo, né? As próprias pinturas rupestres que a gente tem lá de Altamira, na Espanha, de Lascaux, na França, elas são artes sequenciais, porque elas são produzidas em sequência, né? A gente tem os códices maias também. A gente pode dizer que eles já começam até a ingressar no campo da narrativa, né? E aí já começa a pular para o campo da narrativa gráfica, que é o que o Will Eisner, que é vamos dizer assim, um papa do quadrinho, e acaba sendo o papa de muitas gerações geeks, né? Fala sobre a narrativa gráfica, que são formas de arte que usam imagens numa ordem específica para um fim de narração, né? Então a gente tem aí, a narrativa gráfica é coisa bem antiga, né? Então, primeiras civilizações, nós temos lá os assírios. Os assírios, por volta de 850 anos antes de Cristo, já trabalhavam com narrativa gráfica. A gente tem no palácio do Ashurbanipal II lá, ele tinha vários painéis onde as pessoas entravam no palácio dele, e esses painéis são painéis gigantescos, né? Onde mostravam as proezas do Ashurbanipal, né? Ele matando o leão na unha, né? Então as pessoas que entravam, tinha uma certa narrativa, porque as pessoas que entravam no palácio já criavam uma mística sobre ele, né? Assim, uma coisa do mito, né? Ele virava uma figura mitológica, né? Então ele matando o leão na unha, né? Isso acaba também trazendo um pouco a forma da gente pensar a comunicação, a forma que a gente vai trabalhar nossas próprias narrativas, né? Inclusive a narrativa própria que a gente tece sobre nós mesmos. Aí eu tenho aqui um exemplo, a coluna de Trajano, né? Também é uma narrativa gráfica, uma coluna toda esculpida, onde conta várias passagens aí, e aqui um exemplo pequeno, né? Para você ter ideia, de 113, do ano 113, né? Ela foi toda esculpida em partes, não é uma peça só, obviamente, né? E a narrativa gráfica que vocês mais conhecem, que é a Via Crucis, né? Assim, qualquer capelinha, qualquer igreja que a gente entre, tem lá uma sequência de quadros, né? Que a gente conhece muito bem, que é a Via Crucis, né? Que são os últimos passos de Jesus Cristo. Ela é uma narrativa gráfica, né? A arte sequencial seria um termo defasado? Não é ainda um termo defasado, né? Deixa eu só arredar aqui um pouquinho para poder enxergar o que vocês estão falando no chat. Ok. Aí vocês podem fazer pergunta, tá? Durante. E aí, quadrinhos, tem um camarada chamado Scott McCloud, que ele estabelece o que é quadrinho, ele tenta estabelecer, porque ele mesmo fala que isso é um termo em aberto, e até como o próprio nome gibi, né, como o próprio nome HQ, ele diz que isso é um termo em aberto, isso é muito mutável, as coisas vão nascendo. Hoje nós temos novas tecnologias, as pessoas estão trabalhando com webcomics, webtoons, né? Então, ele fala que isso é muito dinâmico, tá? Como a própria linguagem, né? Ele diz assim, são imagens pictóricas e outras justapostas em sequência, deliberada, destinada a transmitir informações e a produzir uma resposta do espectador, né? Então a gente tem aí a narrativa gráfica quadrinho, que nasce em vários lugares do mundo, porque é um negócio de louco, né? Assim, isso aí é igual avião, é igual a relógio, é igual a fogão. Todo mundo quer ser o pai da ideia, né? A gente diz assim, o Santos Dumont, que foi o criador, né, do avião que voou pela primeira vez, né? Os americanos não, são os irmãos Wright, né? Então, isso daí também em relação ao quadrinho, né? Todo mundo quer ser o autor do primeiro quadrinho, enfim, né?
Mas aí se estabelece qual é o primeiro quadrinho. O que é o primeiro quadrinho? O primeiro quadrinho é aquele que começou a demonstrar hoje o que a gente considera como elementos da sintaxe dos quadrinhos. Então, o primeiro quadrinho é X, ou o primeiro quadrinho é aquele que começa a trabalhar a narrativa de uma forma mais elaborada com o texto. Então, o quadrinho é Y, né? Então, isso daí tem vários. E aqui eu coloquei 2 exemplos clássicos, que é o The Glasgow Looking Glass, de 1826, que é da Inglaterra, e o Story do Mr. Jabot, que é da Suíça, né? Que era escrito em francês, se eu não me engano, na época. E o que acontece? Aí tem sempre aquela briga, né? Do francês, da língua inglesa com a língua francesa. E entra sempre o americano para dizer, não, nem francês, nem inglês, somos nós, né? E aí entra o The Yellow Kid, né? Que é do Mickey Dugan, de 1896. Então, na verdade, o que acontece, isso vai se refletir em vários lugares do mundo, né? Com várias coisas, assim. Várias ideias. Além disso, a gente tem uma ideia muito eurocentrada, né, das coisas, por quê? Não eurocentrada, perdão, mediterrâneo-centrada, está ali naquela região, né, que nasce a nossa história toda lá, mas algumas coisas elas vão ocorrendo também depois do século X em várias partes do mundo, né? Gibi era como se chamava garoto, só que criou-se uma celeuma muito grande em relação a esse termo aí, e é difícil, porque as pessoas que falam isso nunca leram o gibi. Eu colecionei o gibi, eu tinha do 1 ao 40. Né? Então, além disso, como eu falei, tem essa coisa de não olhar para outros lugares, né? Então a gente tem aí, no Japão, no século XII, né, já trabalhava arte sequencial. Os mangás que são conhecidos, né, tem o Hokusai, inclusive lançaram um quadrinho sobre a vida dele agora, e ele é tido como o criador do mangá no Japão, né? 1817. Mas assim, ele e mais alguns, porque na verdade até lá dentro também tem outros autores que são considerados, né? O que a gente conhece muito é o Tezuka, né? O Osamu Tezuka, que é do Astro Boy, enfim, foi o camarada que praticamente definiu a linguagem do mangá. Ele é conhecido como Deus do mangá, né? Então você vê como que a cultura pop ela é muito forte lá no Japão, em vários aspectos da vida das pessoas, né? Você diz assim, tem um Deus do mangá, né? E eles são politeístas, né? Então rola essa coisa. E aí tem quadrinhos aqui, eu trouxe alguns exemplos que as pessoas dizem, a gente sempre pensa muito no próximo, num local mais próximo da gente, que a gente tem percepção, né? Então, o mangá não é a única coisa que está lá no Oriente em relação a quadrinhos. Eu tenho aqui 2 exemplares árabes, né? Árabe? Oi. Vou só fazer um rapidinho comentário aqui em cima. Muito. Aproveitar que você está falando sobre isso, porque a importância desse contexto dos mangás, ele chega a ser tão influente, chega a ser tão cheio de riqueza, que agora nas Olimpíadas foi inclusive uma das principais visualidades que a gente viu em todo o material gráfico e todo o material até que a gente vai ver muito na abertura. Então, realmente, o mangá ele é assim quase que um modelo, um ritual gráfico no Japão, da importância que ele tem, né? Essa coisa do modelo gráfico, inclusive, que tu falaste, por exemplo, a gente que estuda design gráfico, eu já dei aula para design gráfico, então tem todos aqueles livros de grid, design gráfico, visualidade, contextualização, né, de layout, principalmente, né, da questão do planejamento gráfico. Aí você vai notar que ali se fala pouco sobre essas coisas do Oriente, sobre o Japão, principalmente sobre a China. E o contexto gráfico lá é bem diferente. Quem já teve a oportunidade de pegar algum material, algum cartaz, algo que é feito lá, um panfleto de promoção de vendas lá, ele é bem diferente, porque a visualidade toda é diferente, foi uma visualidade construída de forma diferente da nossa, a percepção ela foi constituída diferente da nossa, então tem muitas coisas que são até desagradáveis para nós em relação à poluição visual, porque é uma coisa muito carregada, muitas vezes, né?
e que você não recomendaria, mas eles têm uma visualidade própria. O próprio mangá, ele traz muitas visualidades que a gente acabou incorporando, né? Que é aquela coisa do sangue saindo do nariz, do suor escorrendo da testa, então muita coisa, né? O Instagram da CBF usou para divulgar os Jogos do Brasil. Então, acaba que, na verdade, essa visualidade, ele acaba fazendo parte de uma coisa que é identitária, né? Que a gente fala assim, futebol. Futebol, ele foi identidade brasileira há muitos anos, né? Como você falou agora do Jogos do Brasil, falando da CBF. E o mangá, ele é praticamente uma coisa que eles tratam como uma coisa cultural de identidade mesmo, né? Por isso que ele tem esse uso muito forte, né? Frank Miller, Shonen Jump. O Frank Miller, ele bebe um pouco lá. Sumiu. Mas tem muita gente produzindo mangá agora lá dentro, tá? Principalmente francês, o pessoal da Europa tem ido muito para lá. Bom, no Brasil, a gente diz que o primeiro... Voltando aqui um pouco, mas vocês podem fazer a intervenção a hora que vocês quiserem. No Brasil, vou ter que correr um pouquinho aqui. O Ângelo Agostinho, né, que é patrono do quadrinho brasileiro, e a primeira revista em quadrinhos do Brasil, que é a revista Tico Tico, de 1905. Então, a gente tem aí mais de 100 anos de tradição de produção em quadrinhos. Tá? Essa coisa da novela gráfica, da narrativa gráfica, do arte sequencial, tá? Essas nomenclaturas que eu falo assim, tipologias e gêneros, isso, na verdade, tem origem comercial. Né? Porque aí você vai dizer assim, eu vou trabalhar com quadrinhos, eu vou lançar meu quadrinho. Então, tem aquela coisa de quadrinho ser um produto para criança. E a gente viu assim que, em termos de pop, né, quem está por dentro da cultura pop mais atual, e aí vai num Comic Con, vê que criança eu acho que muitas vezes quem menos consome as coisas que estão sendo produzidas lá. Assim, uma boa parte das crianças, inclusive, é trazida pelos pais para dentro da Comic Con para que eles comecem a gostar daquilo. Né? Então, quadrinho já deixou de ser uma coisa de criança, mas apesar disso, até uma discriminação nossa mesmo, a gente diz assim, quadrinho, tem uma diferença. Você fala, vou lançar meu quadrinho, vou lançar minha graphic novel. Né? Você nem fala novela gráfica, eu vou lançar minha graphic novel. Então, assim, é uma coisa que é mais comercial, né? Dá um status e tudo mais. Aquela coisa da tipologia mesmo ser algo mais relacionado ao comércio. Né? Aqui tem vários exemplos de traços diferentes, desde o traço mais simples do Gonçalves, lá do Mickey Mouse, do Asterix, né, do Boicinho, e o Demolidor do Bill Sienkiewicz, que é o Bill Sienkiewicz, quando ele faz graphics, faz um negócio bem diferente. O Todd McFarlane, aqui, quem conhece quadrinhos de heróis, conhece o Todd. Eu não gosto do traço dele, mas eu acho que tem o seu valor, porque ele trabalha com uma deformação estética muito forte. E eu acho interessante isso, mas visualmente eu não gosto. Né? O Karl Barks foi o cara que redefiniu também muito essa coisa do quadrinho. Né? E um lançamento agora recente do ano passado, que é o Grama, que cada quadro foi feito com nanquim, então achei assim, muito fantástico de mencionar, que é algo muito pessoal, assim, é uma linha que eu gosto muito, que são quadrinhos biográficos, né? Fala a passagem da vida de alguém, isso aí para mim é bem legal. Bom, aí a gente tem os clássicos, né? Mônica, Calvin Hobbes, que é o Calvin Haroldo aqui no Brasil, e outras pessoas que estão surgindo na internet, né? Que nem a Sarah Anderson. A Sarah Anderson, eu botei o Instagram dela aí, que eu acho bem interessante. São pessoas que vão surgindo na internet, né? E vão criando espaço. Aí eu botei até o Carlos Rudo, Sábado Qualquer, e botei dois daqui do Pará. A Amanda Barros, que está trabalhando. A Amanda está trabalhando com quadrinhos e ela é uma quadrinista e é pesquisadora. Ela acabou de ser aprovada no doutorado, né? Também para desenvolver um trabalho em quadrinhos, ou seja, a gente está avançando aí na academia de uma forma mais consistente. A gente está trazendo essa linguagem que é uma faca gume, né? Uma ponta de lança ali da cultura pop para dentro da academia. Né? E do Léo Dressan também, que ele trabalha na universidade, as aventuras de Pichu e Chibé. Quem tiver oportunidade, estão no Instagram, vale muito a pena de lê-los. Tá?
E a Turma do Açaí, que quem não conhece, não provou açaí ainda, não sabe, né? Então procurem a Turma do Açaí, que é tipicamente paraense, que é do Rosinaldo Pinheiro, também tem Facebook, tem Insta, e é muito bom. Ele trabalha com a nossa linguagem, então, assim, é legal porque... E a gente começa a falar dessa questão do popular, porque o pop é popular, né? A cultura pop. O que é cultura pop? Aquilo que cai no gosto popular. E a gente tem aí o açaí, a Turma do Açaí, trabalhando esse popular, ele, de forma inversa, ele está levando o popular para dentro do quadrinho. Ele fala uma linguagem muito popular, ele fala uma linguagem muito nossa, assim, do ribeirinho, né? O próprio Rosinaldo, ele é uma pessoa do interior. E, enfim. E aí, qual é o campo de estudo e aplicação disso dentro da academia? Como é que eu vou trazer isso para dentro da academia? Desde os anos 60 já se trabalhava com quadrinho dentro da academia, né? E aí a gente tem várias frentes para trabalhar isso. Como qualquer... Eu estou falando de quadrinhos, mais especificamente aqui, mas quando eu falo em quadrinhos, pensem em cinema, pensem em jogos, pensem em animações, enfim, tudo que sai dessa... que tem uma certa origem ali, nas narrativas, mais contextualizadas, mais gráficas, mais lúdicas, porque elas operam da mesma forma. Jogos eu posso estudar jogos através da arte, fazer uma leitura semiótica, ver o jogo como meio, né, de informação, como mídia, trabalhar a linguagem do jogo. Então, tudo isso está relacionado, tanto filme, animação e quadrinho, como estou falando. E esses objetos também, como atores culturais, né, como fenômenos culturais, porque eles estão sempre se retroalimentando. O quadrinho, ele é o quê? Fruto daquela época, e ele acaba promovendo mudanças naquela época. Então, muitas coisas você vai pensar dessa forma como fenômeno, mas também como um atuante, né? Uma mudança do que vai acontecer. Então, esses estudos, eu vou fazer esses estudos em relação a quê? Por exemplo, o que eu vou pegar? Como que eu vou abordar? Como é que eu vou fazer uma pesquisa, já que vocês estão trabalhando com pesquisa em relação a esse assunto? Eu quero trabalhar pesquisa em filme, eu quero trabalhar pesquisa em quadrinho. Quando eu falo assim, quadrinho, estou usando porque é a área que me tange. Mas isso vai atender a tudo que é lúdico, né? Eu vou fazer isso com base em quê? Com base nos elementos visuais, com base nas narrativas, com base nos personagens que são desenvolvidos ali, com base nos métodos, nos materiais que são utilizados, na forma de fazer, com base na aplicabilidade disso, né? Para que eu vou estar fazendo esse filme? Para que eu vou estar fazendo essa animação? Para que eu vou estar desenhando esse quadrinho? É com o intuito de educar, né? Então, até o próprio ato de fazer, né? Ele acaba sendo uma base de estudo, né? O meu doutorado, por exemplo, foi a questão do fazer, né? Apesar de estar bem relacionado à arte. Então, se eu vou trabalhar com os elementos, aí eu preciso saber assim, que elementos são esses, né? Eu preciso entender daquilo que eu vou falar, né? Em relação à cultura pop. Quais são os elementos que fazem parte dos jogos? Quais são os elementos que fazem parte dos filmes? Aqui eu falo, quais são os elementos que fazem parte do quadrinho? O que é imprescindível? Sem aquilo não é jogo. Sem aquilo passa a ser um filme interativo, por exemplo, né? Porque tem muitos jogos que são aí meio fuleiragem. A gente pode falar fuleiragem aqui? Tipo, clica no botão e a coisa acontece. Você só segue um filme ali. A interatividade é mínima, né? Então, não considero esse jogo, porque ele passa a não ter elementos que são imprescindíveis, assim, para o jogo, né? E o quadrinho tem muito disso. Você tem os elementos construtivos dele, que sem aquilo não é considerado quadrinho, né? Perdão. Aí nós temos desenho, a moldura, que é o quadro, tempo, ritmo, que se trabalha com isso em outras mídias também, né? No quadrinho, mais especificamente, legenda, balão, onomatopeia, metáforas visuais. Você vai dizer, o que é metáfora visual? Por exemplo, bate a cabeça dele, sai aquela estrelinha, a pessoa fica apaixonada, sai o coraçãozinho. Isso são metáforas visuais que a gente já conhece e a gente reconhece porque já está muito incorporado, né, na nossa cultura, né? Linhas de ação e movimento também, que são aqueles risquinhos, isso também já está incorporado no nosso cognitivo, a gente reconhece isso, né?
Além disso, a gente tem outros elementos, composição, colorização, enfim, que são todos considerados elementos construtivos, mas que não são bem, vamos dizer assim, fundamentais, né? Além disso, é o quê? É preciso levar em consideração que você está narrando alguma coisa, né? Então você pode fazer um estudo sobre essa narrativa. Um filme narra alguma coisa, um jogo narra algo, né? Obrigado. Então, tudo isso preciso que você considere. E essa história, por exemplo, alguém falou aqui em algum momento, quando estava falando agora do gibi, falou assim, o importante é contextualizar. Então, veja, assim, o importante, além de contextualizar, é que você... ou seja, para você contextualizar, é preciso que você tenha conhecimento. Por exemplo, alguém me falou outro dia que estavam cancelando o Monteiro Lobato, porque os textos dele eram racistas. Aí eu disse, minha nossa, isso aí é um negócio assim de louco, a gente não pode trabalhar com a negação. Ele vivia num determinado momento, aquele era o momento dele. Na verdade, não é preciso desconstruir o Monteiro Lobato, é preciso que ele seja lido e que saiba-se o momento em que ele era lido, em que ele construiu aquilo, qual era o contexto dele. É mais, não é deseducar as crianças, é educar mais, para que elas consigam perceber de uma forma diferenciada que aquilo não pode acontecer mais, que algumas coisas não podem acontecer mais, mas que naquela época era assim. Você não apaga a história para ensinar a história. Né? Arada? Oi, por não. Eu coloquei lá em cima, estava falando da questão da nomenclatura e tarará, e eu lembrei de uma fala do Vergueiro. Tem um livro dele aqui. Sim. Tem orientador, né? Não, o Vergueiro não foi meu orientador. Ah, tá. Quem estava na minha banca era o Nobu Shinen. Inclusive, verdade. Mais tarde, daqui a pouco, eu vou estar no grupo lá com ele, né? Uhum. Daqui a pouquinho. E eu tenho um livro do Vergueiro que ele fala exatamente isso que está comentando aqui, sabe? Justamente a gente precisa entender essas contextualizações e provocar o debate ao invés de cancelar, sabe? Claro. É muito legal isso que tu falou, cara. Porque você educa, né? Você não esconde a história. Você não vai ofender os alemães se você mostrar o nazismo. Você não vai esconder o nazismo. Você precisa mostrar que era errado e justamente gerar essas reflexões. Né? O errado ele precisa ser mostrado para você gerar reflexões. Ele não precisa ser narrado como algo, como uma verdade a ser imposta. Então, eu acho assim, que no quadrinho, na narrativa, nos filmes, isso também ele precisa ser visto. Por exemplo, tem um filme que foi proibido, que é A Cabana do Pai Tomás, que é uma animação da Disney, inclusive, e eu, como sou fã da Disney, né, eu coleciono todas as animações. Eu fui conseguir uma cópia desse DVD num site da Austrália, que um amigo meu conseguiu comprar para mim, a cópia da Cabana do Pai Tomás, e eu só tenho essa versão em inglês. Por quê? Porque ela foi banida, justamente porque mostrava, né, quem não conhece a história do Quincas, que é o coelho e tudo mais, e baniram essa animação dos Estados Unidos em vários lugares, porque mostrava justamente o Pai Tomás era um negro, igual o tio Barnabé do Sítio do Capão Amarelo, e aí ressaltava essa coisa da condição dele negro na fazenda e tal, ali. Enfim, essa narrativa foi banida. E é engraçado que tem um brinquedo nos parques que se chama Splash Mountain, que ele é baseado nesse filme da Cabana do Pai Tomás, né? E é um dos brinquedos que faz mais sucesso e tá lá ainda. Enfim, é uma coisa bem louca. E Arada, só com relação ao Monteiro Lobato, eu vou ser muito sincero, eu não li muito Monteiro Lobato. Eu assisti muito ali a série, né, da Globo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu li Memórias da Emília. Sim. Esse livro eu li. E esse, cara, eu não sei se tivesse oportunidade, mas esse livro é uma aula de contestação, né? É uma aula de rebeldia. Eu confesso que eu não li esse especificamente. Esse foi o único que eu li. Mas, assim, ele era um escritor muito bom. A narrativa dele era muito boa. Só que ele construiu a narrativa dele à luz de uma época, né? Então é preciso que você faça a leitura à luz de uma época. Por exemplo, tem clássicos hoje que inclusive viram filme, que viram aquela coisa assim, um boom, né, na cultura pop.
Canção do Sul, desculpa, é Canção do Sul. O nome é Canção do Sul, não é Acabando Pai Tomás, não, é a Canção do Sul. Isso aí. É porque Canção do Sul é o nome, acho que em português, né? Não lembro. Mas, assim, essa questão do texto, né? Você pega, assim, por exemplo, 1984, né? Você vai pegar o próprio Fahrenheit 457, são coisas que são contextualizadas, ali você vê assim, muita coisa que está sendo revisitada, né? Você diz assim, poxa, a gente está quase numa situação como essa, mas assim, ela navega na história, né? São histórias que navegam ali com o passar dos tempos. Aí uma hora ela fica mais caduca, outra hora ela parece mais atual, né? Então, acho que é muito da narrativa, é muito do que está contando, né? É isso que eu falo, assim, ó, além de tudo que você vai fazer, você tem que contar uma boa história, né? Então, passava na TV, passou no SBT. Ele passou no SBT. Inclusive, tem gente que está vendendo ele, que é a cópia do SBT, no DVD Pirateca. Só que eu queria um DVD original. Aí comprei essa cópia em inglês. Então, olha, em relação a quadrinhos, né? Vou voltar aqui para contar a história. Todos nós contamos histórias o tempo inteiro, né? Eu estou contando uma história para vocês aqui. E a gente contar em sala de aula, a gente conta. E quando a gente senta no bar, a gente conta história, enfim. As histórias em quadrinhos, eu classifico elas como pelo tamanho da narrativa, né? Em relação ao roteiro, a história. Em histórias curtíssimas, que são as tiras, são as web tiras, são as curtas histórias de poucas páginas, 2, 3 páginas, uma página, é uma história curta. As histórias longas, que são adaptações de filmes, graphic novels, né? Histórias de um volume, são aqueles especiais da Turma da Mônica, especiais do Mickey, do Patinhas, e as histórias longuíssimas que eu chamo de arcos de história, ou seriados, né? O que são arcos? A gente tem muito isso nos quadrinhos de super-heróis, né? Então, raptaram a filha do Homem-Aranha, né? Então, tem um arco todo ali sobre isso. Ou então, vou falar um arco aqui que o pessoal que é fã do Homem-Aranha vai me xingar. A saga do clone, né? Que é um arco. Pô, tu vai comentar logo essa. Pois é porque por conta disso que eu deixei de colecionar o Homem-Aranha, né? Quando era da Abril ainda, por conta da saga do clone. E eu acho que muita gente também deixou de ler. Depois eu até voltei a pincelar algumas coisas. Mas assim, se a gente pensar, e uma outra coisa que eu ouvi também, me falaram quando eu lancei o quadrinho lá do Orientações Acadêmicas, a pessoa me diz assim, mas esses seus personagens, eles são muito estereotipados. Eu disse, poxa, que legal. O que você entende de quadrinho? O que você entende de arquétipo? Porque os personagens de quadrinho, assim como muitos personagens fílmicos, aí você vai olhar esses personagens que eu trouxe, eles são extremamente estereotipados. Eles são personagens pantomímicos. No quadrinho, a gente tem quase uma pantomima. O que é pantomima? Aquela coisa do teatro, né? Que no cinema você tem agora o close, aí a pessoa fica assustada, ele mostra assim, só com aquele lance de arregalar um pouquinho o olho, ele mostra que está assustado. No cinema, dos primórdios do cinema, das primeiras narrativas, você tinha muito gestual, né? Aquela coisa da pantomima, do teatro, né? Você vê a mocinha ficava assustada, ela tinha que fazer aquele negócio, e tal, e o mocinho tinha que bater no peito, tinha que fazer aquela coisa, bravata. Então isso era muito gestual, porque ele precisava ser reconhecido de longe, né? Já que era o quadro, era muito aberto, você tinha ali todo o visual. Então, o quadrinho é um pouco isso. Às vezes você tem vários elementos ali, você precisa reconhecer aquele elemento. Você vai olhar, por exemplo, Turma da Mônica. Ela nasce toda de uma base. A base do personagem, você tirar cabelo e sapato, colocar todo mundo de camiseta branca e calção branco, e tirar o dente da Mônica, todos eles vão ficar iguais. Então, algumas coisas ali são bem definidas, né? O próprio vestido vermelho, ele é bem estereotipado. Para quê? Para que você identifique de longe, né, no quadrinho. Então tem essa coisa muito da pantomima, né? E ele carrega no próprio visual dele alguma coisa dos arquétipos do Jung para
que são arquétipos que são definidos, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre essa coisa do arquétipo, para que você possa reconhecê-los, né? Você vai dizer assim, pô, esse cara é o mocinho, esse aqui é o bandido. Às vezes até brinca com isso. Eu coloquei o Gru aí porque o Gru é uma brincadeira, o Megamente é uma brincadeira dessa coisa. O Shrek é uma brincadeira sobre essa quebra dos arquétipos, né? Assim, eu sou levado a pensar numa coisa e eu penso noutra. Inclusive, esse choque do cognitivo é o que traz o humor para a coisa. O próprio humor, ele nasce daí, né? Quem trabalha com comédia entende que você quebrar a lógica é que faz o início do humor. Né? Você trabalha com isso. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para o lado. Que melhor. O próprio Tom e Jerry, sim. Se você perceber, por exemplo, a dona do Tom, né? Ela nunca aparecia. Né? A gente só sabe que ela era negra e que ela usava uma chinela, estava sempre de chinela e avental ali. E aí brincavam com aquela coisa da voz, né? Do sotaque meio do negro sulista lá, nos originais. E assim, quem segue canal mais assim profundo em relação a isso sabe que ela só apareceu em um desenho, aparece ela da cintura para cima. Aí o pessoal também começa a elocubrar, sabe? Eu acho que tem muita coisa assim, muita loucura, que as pessoas procuram cabelo em ovo, né? Essa coisa da narrativa. Por exemplo, a vaca e o frango. Tinha gente que dizia, porque o melhor amigo da vaca e o frango é um demônio, os pais não aparecem da cintura para cima, que é para dizer que os pais não têm cabeça, e eles não servem para pensar e não fazem nada. Então, assim, é uma coisa meio louca, né? Você começa a ver pelo em ovo, eu disse, né? A Disney faz um pequeno comentário no Disney. No geral, a Disney tem eu li a biografia oficial dele. Eu sou muito, muito, muito fã da Disney. E aí, em detrimento dessa coisa do comercial, porque eu sei que eles são extremamente comerciais, né? É aquela coisa assim. O problema é que eu não sou fã deles, eu sou fã do que eles vendem, né? Eu sou fã do que eles vendem, de uma coisa específica que eles vendem, que daqui a pouco eu falo para vocês. Vou falar aqui sobre o personagem. Então, aqui rapidamente só os arquétipos do Jung, né? Que aí você tem vários arquétipos e segundo Jung, eles já são primordiais, eles já vêm incrustados no nosso conhecimento primordial. Então, a gente só de olhar, você sabe quem é o herói, só de olhar você sabe quem é que vai ser o fora da lei, o contraventor, você sabe quem é que vai ser o comediante, você sabe quem é aquela pessoa mais sábia. Então, ele diz isso que está muito incorporado no nosso conhecimento primordial. Né? Assim, e voltando agora para a questão da Disney. A Disney, o que eu falei que eles vendem, que é muito caro para mim, eles vendem o sonho. Tudo que eles trabalham vendendo o sonho. Né? E aí, quando eles evitam entrar nessas questões, é pelo seguinte. Alguém sabe onde estão os netos do Disney? Ele tinha 2 filhas. O primo neto dele, sei lá, o bisneto sobrinho dele, o que fez, por onde vai? Não. Por um motivo. Porque nada pode macular o sonho. Né? Então tem toda uma indústria, tem toda uma coisa que está ao redor dessa questão do sonho. Então o sonho não pode ser maculado. Então eles evitam, claro, entrar nessas questões mais de natureza mais conflituosa. Né? Tanto que eles criam selos para trabalhar com isso, que não tem o nome da Disney, a gente sabe que a Disney não tem, né? Touchstone Pictures. Touchstone Pictures é da Disney. Para trabalhar filmes que eles não poderiam fazer, né? Um segmento mais adulto. Então, aqui, olha, a história curta e curtíssima, ela trabalha na narrativa que a gente tem em todos esses filmes, em todas essas narrativas, que são basicamente os 3 atos, né? Onde você apresenta e define a situação, você desenvolve ali o teu tema, e aí você tem uma virada, você tem a quebra e você tem a conclusão.
Então, eu acho que a menor forma de você fazer isso, fazer uma narrativa com 3 atos, é uma tira em quadrinho, com 3 quadrinhos, né? Mas, assim, sempre que você for trabalhar com narrativa, você precisa saber o que você quer, né? E é uma coisa objetiva que eu vou dizer mais tarde. Assim, você quer o quê? Você quer causar uma reflexão? Você quer que alguém descubra alguma coisa? Você quer ensinar alguma coisa? Você quer promover o humor? O que é o humor? O choque da lógica, né? Então, nas histórias longuíssimas, a gente tem aí, e de um tempo para cá o pessoal tem falado muito, né, do Joseph Campbell, né, principalmente da Jornada do Herói, onde a gente tem todos esses personagens fílmicos e tal. O Herói de Mil Faces e a Máscara de Deus é muito boa. A Máscara de Deus, quem tiver oportunidade de ler As Máscaras de Deus, eu acho muito interessante, né? Eu acho até mais interessante, particularmente para mim foi mais interessante do que o Herói de Mil Faces, até porque essa coisa da jornada do herói, quem sistematiza, quem lê o livro dele sistematiza, é um outro escritor que fala que é um livro chamado A Jornada do Roteirista, que define bem essa coisa dos 12, né? Não é bem o Campbell, mas sim esse cara, eu não estou lembrado agora do nome dele, depois aí alguém googla. É a Jornada do Escritor, o nome, é a Jornada do Roteirista, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele trabalha com essa coisa do roteiro, que vai definir todos, desde Harry Potter até esses filmes mais recentes, né? Que a juventude tá em cima. Que a cultura pop tá em cima. Tudo é assim, chamado, o cara recusa, tudo. O Homem-Aranha segue essa linha. Eu espero que o Uncharted não siga essa linha, que eu gosto muito do Uncharted, né? Não estou com muita expectativa em relação a esse filme. Bom, mas estudar quadrinho é um campo muito amplo, né? Assim como estudar cinema é um campo muito amplo. Assim como estudar jogos é um campo muito amplo. Porque você vai ter... Parada? Oi. É porque tu fez uma intervenção bem interessante agora com relação... Pode falar. O Uncharted, por exemplo, né? Tem uma narrativa que ela se estabelece a partir de toda uma lógica do game. E a gente vai ter o filme agora, né? Em geral, as pessoas tendem a ter um olhar crítico a respeito, por exemplo, o game é melhor, o filme é melhor. Olha, são só que narrativas diferentes, né? Exato. O tempo é diferente. Eu queria que tu comentasse exatamente sobre isso. Né? São modelos completamente diferentes e você tem que a linguagem é diferente, a narrativa é diferente. Assim, Uncharted, né? Aqui o Lucas falou, é um jogo maravilhoso, né? Os 4 são muito bons, viu? Os 4 jogos são muito bons. E você vê que ele segue aquela coisa do roteiro do herói, né? Ele sempre é chamado, ele não quero, não tô afim, alguma coisa acontece, ele cai ali naquela situação que ele precisa resolver aquilo, ele acaba cedendo, né? Ou é o irmão dele que sofre chantagem, ou ele está ali numa situação de perigo, ele precisa entrar naquilo. Mas, assim, como tu falaste, são meios diferentes, produzem narrativas diferentes. O jogo, ele precisa ter uma interatividade, então ele abre espaço para que você faça algumas coisas ali, que tecnicamente ele não enriquece a narrativa em nada, mas é onde você vai interagir e onde essa narrativa se torna jogo, né? Porque senão seria só um filme, como eu falei, tem aquele jogo que você precisa clicar, aí ele diz assim, clica no quadrado, ele vai lá e faz um negócio. Se você não clicar no quadrado naquele momento, a coisa definha. Né? Eu fiz muito isso no God of War, por isso que eu parei de jogar God of War. Eu gostava muito do começo, quando eles começaram a incorporar muito esses passos, assim. Agora, no último, eu achei que tinha muitos momentos desse, e aí desisti de jogar. Porque eu acho assim, é interessante que tenha esse momento, sim, ele vai enriquecer a tua narrativa, mas não é jogo, ele é filme. Né? Então é uma outra coisa. E o filme ele vai te dar uma liberdade mais narrativa em relação a isso. Só que o filme ele trabalha com 1h30. Eu estava discutindo agora de tarde com os alunos e a gente está lançando justamente um projeto em relação a isso, já dando um spoiler para vocês. A gente está falando sobre o Death Note. O Death Note do Netflix é uma porcaria. Você vai dizer, uma porcaria, mas assim, precisa entender que o Death Note ele tem vários tomos, então claro que o mangá ele vai ter uma narrativa muito grande, porque só para você pegar, né, e
e dar uma introdução no tema, só para você trabalhar no teu primeiro ato, que é apresentar as pessoas, apresentar as coisas todas ali que estão, quem são, por que ele fez aquilo, por que ele vai se tornar aquela pessoa e por que ele vai e como que ele vai usar o caderno. São vários ali exemplares, são vários números de mangá. E no filme você tem minutos para resolver isso e introduzir ele para que seja desenvolvido. Então, obviamente, sempre vai ficar lacunar a coisa no filme. Você também precisa se abstrair. Oi? Tá me ouvindo, professor? Quero fazer uma pergunta. Pode falar. Perdão pela interrupção primeiro, mas, por exemplo, o senhor acha uma narração mais forte aquela narração onde os personagens são presos a um roteiro ou, por exemplo, o jogador consegue escolher? De alguma maneira, a própria escolha, porque ela é fechada, né? A escolha, você diz assim, o mundo aberto. Você pega um Red Dead Redemption ou então o Fallout, que ele é bem conhecido. Você diz assim, você faz uma narração fechada. Você não tem uma narração fechada. Eu joguei o Horizon, né? E aí, você nunca vai ter uma narração aberta. É uma ilusão. Eles vendem uma ilusão de estar num mundo aberto. Né? Porque por maior que seja o teu mapa, você vai estar restrito a resolver coisas ali. E aí, ou você fica passeando, e aí você vai naquele que era do Shadow of Colossus, você fica passeando, fica contemplando, né? Para tentar encontrar algo, ou você vai lá resolver as missões que estão lá detalhadas. Eu vou platinar. O que é platinar? Eu vou resolver todas aquelas missões. Então, assim, na verdade, eu acho que um pouco dessa coisa da publicidade, é um mundo aberto. Isso aí é meio furado. Isso aí é coisa... Você está dentro de uma narrativa, só que as possibilidades narrativas são maiores. Mas, assim, se você não segue uma linha daquela narrativa, tem duas coisas. Ou você não termina o jogo, ou você vai morrer. Enfim. É apenas uma possibilidade de enriquecimento mais da narrativa. O filme não, você tem ali uma linha, uma narrativa que foi escolhida para você e vai ser aquela. Muitas vezes não condiz com aquilo que você queria. Só que assim, é preciso também que você assista um filme, que você veja uma peça de teatro, que você veja um anime, que você leia um quadrinho, que você jogue de uma maneira de que você precisa ter uma abstração. O que é isso? Você vai resolver que aquilo não é o mundo real. Qual é o objetivo daquele filme? É de me entreter. Qual é o objetivo de fazer aquela visualidade? É de me entreter. Qual é o objetivo de uma peça de teatro? É me entreter, me educar, enfim. Eu tenho que pensar o que é isso. Porque outra coisa que eu vi um dia, alguém me disse assim, poxa, eu fui ver os 10 mandamentos, aí a pessoa começou a rir e disse assim, olha, porque o camarada estava lá no Egito de sandália havaiana. Aí eu disse, você nunca foi para o teatro, né? A pessoa me disse, por quê? Porque às vezes no teatro, um risco de giz no chão é uma parede. E você interpreta isso como uma parede. Então ali, claro, tem toda uma produção no fundo para te enriquecer a narrativa daquilo, mas ele não tem intenção de ser verdade. Ele tem a intenção de te conduzir para algo lúdico. Então, se você não se diverte, se você vai lá para buscar minúcias do que está errado, parte daquilo que o jogo, que o filme, que a peça de teatro se propõe, você perdeu, que é a diversão. Né? Que é você se divertir com aquilo. Arada, eu lembrei aqui de um autor que eu gosto muito, que eu aplico aqui nas minhas aulas, que é o Henry James. Ele tem um livro chamado A Era da Convergência. E nesse livro, inclusive, é bem interessante porque durante muito tempo, eu não sei se já ouviste falar especificamente desse livro, mas durante muito tempo ele sequer é considerado um livro acadêmico porque ele foi lançado em 98 ou 99, alguma coisa assim. E ele falava de Matrix, ele falava de Harry Potter, ele falava de BBB, ele falava, enfim. Então, ele usava esses conceitos como uma perspectiva pelo qual a convergência ela vai se dar a partir de muitas outras narrativas, não só, por exemplo, Matrix.
Matrix não tem só a narrativa do filme. E claro que se torna complexo a partir do momento que tu pega uma geração que naturalmente não entende isso, né? Que precisa os quadrinhos, precisa do game, precisa do RPG, precisa para juntar, sabe? Em parte, né? Por exemplo, eu vou responder duas coisas aqui. Primeiro Matrix, depois eu falo Nicolas, depois eu falo Detroit, tá? Que eu zerei, inclusive, o Detroit mais de uma vez para pegar mais de um caminho diferente. Mas o Matrix, que aí tem a questão do desenho, que tem a coisa. O Matrix, eu acho que mais do que ser ator, como eu tinha falado, ele é um fenômeno cultural. O que é um fenômeno? Ele acaba sendo produto daquilo. Porque lançou o primeiro Matrix, e depois foi feito o segundo, depois o terceiro, depois o desenho, depois os quadrinhos. Então vai gerando uma mitologia ao redor daquilo. Um exemplo bom, Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, quando eu assisti o Guerra nas Estrelas no cinema, em 77, né? Era Guerra nas Estrelas. E assistiam, uau, você sai de lá, pô, bacana. Era o tomo fechadinho, né? Como Mark Hamill disse, né? Era o quê? Era o órfão que sofreu, que teve os parentes mortos por uma milícia, virou um radical de uma religião quase esquecida, né? E num ataque terrorista mata 300 mil pessoas. Isso não foi eu que falei, é o Mark Hamill, né? Então, era isso. Estava fechado lá o tom. Mas isso gerou burburinho, né? E aí veio com o quê? Veio com o melhor, para mim, melhor de todos, de tudo que foi feito em Guerra das Estrelas, que é o Império Contra-Ataca, né? E aí, em cima disso, vai se gerando os spin-offs, né? Vai se criando uma mitologia. Você vê que o primeiro Jabba nem era o Hutt, era um cara, né? Enfim. E aí depois as crianças em mitologia. Então acaba sendo mais um produto daquilo que vai sendo gerado, e aí vai se pensando sobre isso, e as narrativas são muitas. E aí quando a gente fala em ramificações, viu? Aí narrativas, ramificações infinitas, inclusive quando você zera a coisa e que você começa a criar narrativas paralelas, né? Você está zerando aquilo, porque, por exemplo, a Disney saiu do que foi criado os arcos do livro. Quem era fã de Guerra Estrela como eu fui, que li os livros originais, que foram produzidos pós-trilogia original, né, muito antes da Ameaça Fantasma, sabe que eles fugiram completamente dos arcos livro. Né? Então, e aí você vai criando uma outra mitologia. Isso invalida alguma coisa? Não invalida nada. São outras formas de entretenimento, é para um outro público, é uma outra contextualização, é uma coisa assim meio Disney e tal. Eu não gosto, mas eu acho legal, tem sua validade. Por exemplo, Kylo Ren. Quem é o Kylo Ren para mim? Ele é um cara que é um caricato. Ele é um vilão caricato. Mas ele precisava ser caricato, precisa ser caricato. Por quê? Porque agora ele está na Disney. E a linguagem da Disney ela precisa ser muito forte, ela precisa ser muito estereotipada. Por quê? Porque ela atende um público específico, que é um público mais infantil. Não é aquela coisa, o cara ser mau, ele mata porque ele mata, ele é mau porque ele é mau. E aí se reduz a camada que traz em todo personagem, para que ele fique mais simples. Isso é um objetivo comercial. Tem validade? Tem. Precisa me agradar? Não. Mas eu assisto assim mesmo? Assisto. Gosto. Não gosto muito, mas gosto. É tão legal isso que tu tá falando, Arada. Essas questões aí. É tão legal isso, porque a gente cai num ponto que tu comentou ainda pouco, a respeito principalmente da importância da gente pensar aqui o que realmente é que nós precisamos. Então, o que queremos com tudo isso, né? Ou, de certa forma, como todos esses elementos vão te impactar de alguma forma. E aí é tão legal que tu vem dando essa importância para a narrativa, porque penso eu, acho que também como tu, que eu acho que quando a gente passa a estudar cultura pop e passa a dar importância e respeito para ela, não é uma coisa só de gostar ou não, mas de estar atento a essas pequenas granulações de percepções, né, cara? Isso é muito legal.
Sim, sim. Eu não preciso ser fã para gostar e, ao mesmo tempo, eu não preciso gostar para admirar. Eu posso ver a nuance do trabalho bem feito, ver a coisa bem desenvolvida e não gostar. E entender por que foi desenvolvido daquela forma. Como eu te falei, o Kylo Ren, eu entendo por que ele é quem ele é, em detrimento de todos os livros que foram escritos anteriormente. Por quê? Porque o público que lia o livro era outro. E o público que vê o filme hoje é outro. Né? Então, antigamente, por exemplo, eu sou da época do pessoal que leu O Senhor dos Anéis, né? Que não viu o Peter Jackson, que leu. Então, muitas coisas assim, o pessoal diz, mas ele matou muita gente, ele fez sumir muita gente importante e tal. Gente, ele não vai colocar um livro, né, em um filme. Por mais que o filme seja longo 3 horas, não tem como você fazer isso. E o Guerra nas Estrelas é um pouco disso. Assim, se eu levo o Grogu para 40 anos atrás, para 30 anos atrás, e mostro para meus amigos na época, né, o Grogu, o pessoal ia achar graça, dizer, por que é isso? Tô brincando, então. Mas assim, hoje ele tem seu valor, eu acho que eu até me afeiçoei assim ao personagem, né? Eu acho muito interessante, eu gosto. Mas se eu tivesse o olhar de 30 anos atrás, eu ia achar assim, meu Deus, acabaram com Guerra nas Estrelas, sabe como é que é? Assim como na época, os Ewoks para mim foram o fim da picada. Então, para mim, assim, vender bonequinho foi o que acabou para mim. Quando ele começou a ganhar dinheiro da Kenner, foi da Kenner. Quando ele começou a ganhar dinheiro na Kenner, foi o que matou um pouco da natureza do Guerra das Estrelas para mim. Por isso que eu digo assim, eu fui muito, muito, muito fã do Guerra das Estrelas mesmo. Assim, de assistir 40 vezes o filme, mas até o Império Contra-Ataca. A minha esposa estava reclamando outro dia, viu, Arara? Já... Começou as férias, a primeira coisa que eu fiz foi maratonar Guerra nas Estrelas. Ela olhou para mim e disse assim, eu não acredito. Eu disse, acredite. Pois é. Mas assim, olha, aí tanto é que depois agora, quem mais se aproximou assim, do meu gosto pessoal, pelo menos, foi o Rogue One. De todos esses outros aí. Que é um spin-off e tal, aquela coisa. Assim, que mais se aproximou, acho que da cerne original. O Mandalorian ficou muito bom. Mas assim, o que se aproximou ali muito da... E a gente vai ter um revival, escuta o que eu estou te falando, a gente vai ter um revival da estética dos anos 80, que eu já senti bastante, assim, nas produções do Netflix, nas produções do Prime Video, tá voltando para uma coisa de anos 80, que é um alívio cômico muito forte. Né? E eu acho que é preciso também que a gente entre nesse contexto do alívio cômico muito forte. É uma estética fílmica dos anos 80 que eu tenho sentido. Né? Que era bem pegada dos anos 80 e tal. Mas, enfim, se você vai estudar, se você pretende estudar, se você pretende só seguir, tudo você tem que te perguntar realmente qual é o teu objetivo em relação a isso, né? Como eu estou colocando aqui. Uma outra coisa, por exemplo, até o termo nerd mudou muito, né? Eu costumo dizer assim, pessoal, nerd aquilo, nerd isso, nerd aquilo. Eu falo, gente, nerd... Eu assisti o Revenge of the Nerds, né? Então tem, eu acho que uma divisão bem grande. Lembrança. Revenge of the Nerds Boa é o nerd. Fanboy é o fã. Então a gente tem 2 filmes ali que definem bem essa divisão, né? O cara que é fanático e tal, tá morrendo de câncer e quer assistir o Guerra nas Estrelas, né? Eu não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o Fanboys. Então é o cara que é fã. Ele sabe assim quem foi o artista conceitual que desenhou ali a versão definitiva do C3PO. Então esse cara, ele não é nerd, ele é fã. Né? O nerd é o cara que faz a cabeça do C3PO em casa e que fala com ele. Então esse é o cara nerd. Que é aquela coisa do Revenge of the Nerds, né? Eu digo assim, o cara que sabe tudo e tal, beleza, eu não desmereço ele, mas ele é fã. O cara que é nerd era aquele cara que sentava isolado na sala, tirava 10 em todas as matérias o tempo inteiro, e que quando ele voltava para casa, ele consumia essas coisas que hoje estão... que é ficção científica. É o camarada que lia Buck Rogers, que lia Perry Rodan aqui no Brasil.
Então, Perry Rodham, pô. Uma coisa... que leu Isaac Asimov antes de virar moda. Então, esse cara, assim... Né? Inclusive, Arada, esse cenário de leitura, ele literalmente entrou num buraco. Não, eles vão resgatando, né? Pois é, as pessoas fazem agora o camarada do momento... E não trazem de volta, né? Sabe, essas leituras. Eu fico um pouco chateado, não sei tu, mas eu fico, sabe, porque são autores que estão esquecidos, né? Sem nenhuma referência adequada. Tem um revival, eu te digo assim, porque tudo é comercial, né? A gente estava falando da questão do comércio, né? Eu acho que, desculpa, até nem falei do Nicholas, a questão do Detroit. Por mais ramificações que tenham, elas são finitas, tá, Nicholas? Então você tem ali 20 finais, 20 possibilidades, mas elas vão se cruzando. Vai ter um momento que coincide, aí você volta para a linha original. Eu já joguei bastante o Detroit. E aí tem um momento que vai se exaurir. Você tem ali várias ramificações, mas está fechado. Ele não é aberto. Aí voltando para essa coisa do livro, que eu tinha esquecido, eu olhei agora a questão do livro, por exemplo. Comercialmente, ele acaba retornando. O Isaac Asimov, ele acabou retornando, né? Agora, a modinha do momento é o quê? É o Lovecraft. Então, o Lovecraft está retornando. Então, eu acho que tem muita coisa ainda legal que vai voltar, né? Porque o público está... Enfim... Olha, tem autores novos que precisa ter um filme para as pessoas lerem, pô. A Philly James, né? A P.D. James lá. Né? Que precisou sair o filme Filhos da Esperança para as pessoas dizerem, pô, legal e tal, e vai ler alguma coisa diferente, que não seja infanto-juvenil, né? Que seja uma coisa mais voltada para o público adulto e tal. Esse cenário é bem interessante. São coisas bem... Assim, eles vão sendo revisitados, né? E aí a gente tem aí... a P.D. James é do Filhos da Esperança, né? Então, o livro é muito bom e o filme ficou bom também. O filme conseguiu ficar muito bom. Ficou bom. Né? Aqui, olha, se você for trabalhar nessa coisa do quadrinho, voltando aqui um pouquinho, ou qualquer outra coisa, lembra que tudo é multidisciplinar, né? Quem for desenvolver alguma coisa, quero fazer um filme, quero fazer um quadrinho, quero fazer uma animação, quero fazer um jogo. Você sempre vai depender de várias pessoas aí. Né? Então, quando você está fazendo uma análise, se você for trabalhar análise, você está analisando o trabalho de várias pessoas também. Um quadrinho. O pessoal diz assim, poxa, quadrinho é tão simples, né? Só se você for equipe, como eu falo, né? Mas aí tem roteirista, desenhista, arte finalista, colorista, letrista, corretores, né? Corretor, responsável por adequação da linguagem, não só correção ortográfica, mas adequação dela. Né? E muitas coisas a gente fala e hoje são canceladas. Né? Então, é aquela coisa da contextualização. Né? Porque eu, autor, posso estar vivendo em outro contexto. Né? Uma coisa que é da minha época. De repente, eu falo alguma coisa. Às vezes as pessoas são canceladas por coisas que elas falam e elas nem sabem que falaram aqui. É uma coisa mais louca ainda. Né? Então, assim, o que é preciso para tudo? Conhecimento, inspiração, talento, criatividade, meta, paixão e comprometimento. Isso não só para fazer quadrinho, fazer cinema, mas para fazer pesquisa. Aquela coisa que tu estavas falando de gostar do que trabalha. Né? Assim, conhecimento é o que vai te dar todo o resto. Né? Então, você tem que ir em busca de conhecimento, leia, experimente. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, se você não vai ser preso, se não vai te fazer mal à saúde, né, experimente. Né? E se não vai deixar ninguém triste, né? Experimente. Tive a oportunidade de pular de paraquedas, fiquei com medo, não pulei, não. É mais fácil alguém... eventualmente alguém vai morrer, claro, mas é muito difícil. Vai lá. Me convidaram para andar a cavalo. Vá. Conhecer tal coisa. Vá. Se você não vai ser preso, você não é ilegal, né? Não vai fazer mal para a tua saúde e não vai prejudicar ninguém, experimente, porque a vida ela é conhecimento. Conhecimento você vai adquirir em todas as áreas. Né?
o conhecimento empírico ninguém vai te tirar, né? E você vai adquirir de uma forma única, né? O do livro você vai ler e você vai interpretar de uma maneira diferente. Por quê? Porque a tua vivência vai te dar isso, né? Mas o conhecimento está ali para todo mundo de forma igual. Então, o que vai fazer diferença é a tua vivência. A inspiração, ela vem do conhecimento, que você precisa conhecer muitas coisas. Ninguém cria nada do nada. Então, o camarada escreve muito bem. Por quê? Porque provavelmente ele leu muito, né? Talento e criatividade. Eu não acredito que isso seja inerente da pessoa, né? Inclusive o Oscar, ele falou isso uma vez, o Oscar do basquete. Ele disse, Oscar, mão santa. Ele disse, mão santa não, meu amigo. Quando eu era criança, eu fazia no mínimo 5.500, não sei quantos lances, né? Na sexta por dia. Então ele estava lá todo dia, né? Eu tenho isso até como um mantra para mim, cara, essa história do Oscar. Pois é, então talento, criatividade, você vai desenvolver, né? Você só vai ser criativo e você só vai ter talento se você fizer aquilo, se você for lá todo dia. E para isso você tem o quê? Estabelecer uma meta. O que eu quero, né? Isso é uma coisa bem oriental, né? Que diz assim, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar é um caminho perdido. Então, se você não sabe o que você quer fazer, qualquer coisa que você faça é perda de tempo. Você precisa estabelecer uma meta. O que eu quero fazer? Aí você vai fazer aquela atividade. E a isso você tem que se ater, né? Que tem que ter o comprometimento. Então, o comprometimento ele é mais fácil se você estiver apaixonado pela coisa. Se você estiver gostando daquilo. Se eu só saio num caminho que eu não gosto, né? Então é aquilo que a gente estava falando. Eu vou estudar alguma coisa, mas eu não suporto essa coisa. Então, para que eu vou estudar isso? Porque em algum momento esse comprometimento ele vai ser demandado, né? Eu vou precisar disso aí. Então, esse é um conselho que eu tenho para quem vai trabalhar com pop, né? Que é uma coisa assim, tá permeado, tá em todos os lugares, tudo mais. Mas assim, eu vou fazer uma análise como fã, porque se eu fizer uma análise como fã, eu vou fazer uma análise como alguém que está estudando um campo específico, seja da linguagem, seja da publicidade, né? O que eu vou fazer? Deixa eu até ver aqui. Não, mas assim, sobre que aspecto que eu vou trabalhar com isso? Porque se eu for contar quantas vezes aparece tal coisa num determinado seriado, isso não é um estudo, né? Eu vou estar sendo um fã estatístico. Eu tenho que dizer assim, por que aconteceu, qual era a intenção. Então, eu vou trabalhar com a narrativa da linguagem do cinema. Eu vou trabalhar com a questão dos jogos, assim, da neurolinguagem. Por que está se utilizando esses elementos? O que quer se fazer com estes elementos? Então, tudo isso, né? Bom, é isso, né? Aí obrigado. Muito obrigado em japonês. E aí fica espaço para as perguntas aí. Deixa eu encerrar. Muito legal, cara. Uma aula incrível. Inclusive, eu até cometi uma pequena falha, Arada. A gente começou a gravar e eu acabei não perguntando para ti se a gente podia gravar. Não! De boa, cara. Porque a gente deixa disponível, né, sim. O nosso material do grupo de pesquisa. Ele fica disponível lá no canal de um projeto que eu tenho, que é o Projeto Circuito Nerd. Beleza. E a intenção, cara, além de tudo, é a gente não só tentar construir um discurso coerente, adequado, não quer dizer sério, mas coerente, adequado, que possa ter uma construção, digamos assim, proveitosa em torno desses elementos todos da cultura pop, cultura nerd. Tem uma outra coisa que é mais legal, que eu e minha esposa, a gente vem já há algum tempo, e esse, inclusive, foi um dos motivos que até uniu a gente. A pesquisa ela precisa se tornar acessível. A pesquisa ela precisa se tornar algo que atinge as pessoas de maneira a elas verem, que elas sentirem a importância disso no dia a dia delas, até mesmo na forma como ela vai naturalmente construir uma relação com aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está... Sim.
Como E que aquilo vai conduzir, muitas vezes, a forma como ela pensa, algumas ações, algumas escolhas se dão em relação a isso. É aquela coisa dos atores, né? Como é que isso funciona? Como é que são esses elementos pop não funcionam como produto, mas sim como atores dentro da tua vida, né? Do teu dia. Tu desligou a tua câmera? Não, desliguei? Caralho. Eu cliquei aqui. Perdão. Eu não quero ficar sozinho aqui. Não, eu acho que na hora que eu coloquei aqui para compartilhar, ele deve ter sumido, né? Isso. Aí quando eu parei compartilhado, ele não voltou. Então, grupo, quem quiser fazer da gravação, fique à vontade. É engraçado, porque lá na universidade alguns professores não gravam suas aulas. As minhas aulas, elas são todas gravadas, remotas são todas gravadas. Cara. E aí eu deixo ela lá. Eu acho que é importante isso. Não só importante, como eu acho que cria uma outra forma de você pensar a sala de aula, sabe? Sim. A possibilidade de você, inclusive, eu tenho aulas horríveis, tem dias que eu não estou inspirado, mas tem dias, cara, que a aula como um todo, participação e tal, é tão bacana que eu acho que isso tem que ficar disponível, sabe? Não, acontece, eu gosto disso. É uma coisa da memória. Olha, memória, eu falei assim, sonho é uma coisa muito forte para mim, é um bem muito caro para mim. E o outro bem é a memória. Né? Memória, eu acho que memórias são impagáveis. E a partir do momento que você grava, você está memorizando aquilo. Isso é fantástico, né? Eu vou rever aquilo também. Aí você diz assim, poxa, nesse dia, como tu falaste, eu estava bem, né? Aí, quando eu estiver ficando gaga, eu acho até que nem vai demorar tanto tempo assim, eu vou assistir e vou dizer, pô, mas eu falava isso, né? Ou então dizer assim, olha que legal que eu falava isso. Sei lá, alguma opinião eu vou tecer, né? Mas é importante que a memória esteja lá. Eu acho isso muito legal. Que hoje a natureza da memória dos momentos. Né? E assim, por exemplo, dentro dessa coisa mais geek, o que me dói em relação a algumas coisas é a banalização da memória. Aí eu coloco 1000 selfies aí no Instagram. Eu acho legal, mas para mim não funciona, porque isso para mim é banalizar algo que é muito caro, que é essa coisa da memória. Né? É aquele momento que eu passei com meu avô, aquele momento que eu passei com meu pai e tal. Então essas coisas são caras para mim, né? Em sentido de vida. Então. Agora tem uma coisa que tu falou, Arada, que eu queria realmente que... até para falar para essa turma aqui, estão iniciando, estão começando a ler, estão começando até a fazer uma diferença entre... E eu achei bem bacana mesmo. O ser fã, eu gosto. Por exemplo, tem aqui... a Adna, né, que eu converso bastante, ela está fazendo um trabalho sobre a Supergirl, né? Sim. Então, uma coisa é ser fã da Supergirl, fã do seriado. A outra coisa é ter o olhar crítico, o olhar argumentativo, sair da coisa do fã. O fã nunca vai desgostar, né? O caminho é o seguinte, o fã... Eu vou comer uma jujuba aqui, mas é de verdade, tá? Não é aquela... Eu acho que a diferença real, quando você deixa de ser fã, é quando você passa a ter um olhar crítico. O fã é o apaixonado, né? Então, a namorada, quando ela tá apaixonada, o outro não tem defeito, né? E aí, a partir do momento que você passa daquela coisa... Você conhece tudo, né? Mas você não acha defeito. E aí, quando alguma coisa ela passa já a não te incomodar, mas você passa a enxergar aquilo, e eu digo assim, você pode continuar sendo fã. Né? Tu já és casado há quanto tempo, Rickson? Desculpe perguntar. Casado 1 ano e pouco, mais de relacionamento. Convivência. 5 anos. Então, já dormi no sofá. Nesses 5 anos... Não vou falar nada que seja comprometedor. Mas nesses 5 anos, você acaba descobrindo muita coisa. Que só a convivência em comum te traz. E não são coisas que necessariamente te agradam, mas não são coisas que fazem você deixar de estar apaixonado. Então essa é a diferença do fã para a diferença do estudioso sobre o assunto. Né?
Aí eu, como fã, eu consigo perceber aspectos falhos naquilo, mas eu continuo me agradando, é uma coisa que me agrada. Aquilo que eu falei, assim, eu particularmente, eu agrado, mas é aquilo que eu disse, assim, o Guerra nas Estrelas hoje, ele me agrada, como entretenimento me agrada. Eu ainda sou fã do Guerra nas Estrelas, sim, não sou tão fã. Por quê? Porque tem várias coisas que eu consigo perceber que não é um filme para mim. Ele deixou de ser uma narrativa construída para mim. Né? Mas enquanto momento e tudo. Né? Mas não me desencantou. Não foi a nível de eu pedir um divórcio do Guerra nas Estrelas, não. Então, assim, eu consigo ter um olhar crítico sobre aquilo. Eu acho que é importante. Você conseguir ter um olhar além da paixão. Então, é importante você estar apaixonado pelo teu objeto de pesquisa? Sim. Mas você precisa conseguir olhá-lo como uma terceira pessoa. Né? Como alguém que vai perceber as diferentes camadas, as diferentes estruturas que estão ali, para realmente poder fazer uma análise crítica, para poder realmente analisar. Né? Nada é 100% bom. Eu digo uma frase que assim, a unanimidade é burra. Né? Às vezes assim, fulano não gosta de ti, eu digo, graças a Deus, eu espero que realmente tenha muita gente que não gosta de mim, por quê? Porque a unanimidade é burra, então ele deve ver alguns aspectos em mim que são diferentes, então eu acho que isso é interessante, eu quero que tenha gente que não goste de mim, porque senão, enfim, mas é um pouco disso, entende? Outra coisa, Arada, que a gente está já quase aqui no... Gente, se alguém tiver uma pergunta aí, pode fazer, está quase aqui no timing. Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito da importância desses estudos para a academia. Academia, quando eu falo academia, a universidade, enfim, o espaço que a gente tem hoje para produzir material nesse sentido, tá mais fácil, é moda ou é um espaço que realmente, no caso, o grupo aqui, por exemplo, daqui a pouco estarão produzindo, há um respeito com relação a isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fiz meu mestrado, lá na Federal, e que na época, em 2013, eu vi a galera na rua com a máscara do Guy Fawkes. Sim. Isso, olha que coisa louca, tem alguma coisa aqui. Mas quando eu fui fazer minha inscrição, né, no ano seguinte, para o meu projeto, eu pensei assim, caramba, eu não vou fazer isso, porque quem quer saber de quadrinhos aqui? Quem sabe quem é, né, V de Vingança? Não, eu vou falar de política. Então, eu confesso, eu até hoje comendo nas minhas aulas de metodologia, falo para a turma, eu fiz meu mestrado com muito receio e até com esse olhar super ainda olhando, não, cara, a academia não quer isso. E acabou que no mesmo ano que eu fiz, um colega, o Antoniel Oliveira, fez inclusive o trabalho dele com quadrinhos. Tu foste da turma do Otto? Fui da turma do Otto. E aí, no meio do caminho, claro, eu voltei para falar das máscaras, né? Voltei para quadrinhos, mas eu entrei com esse olhar, sabe? A gente pode dizer que isso deu essa avançada, que a gente perdeu esse medo e que ou é só modinha ainda, ou a coisa realmente ganhou ali um espaço de pesquisa valendo. Rapaz, é como eu falei, né? Na verdade, o espaço valendo, desde a década de 60, ele está aí. Você pega um Luiz Cagnin, por exemplo, da vida, ele vai fazer ele destrincha a coisa toda. Do ponto de vista semiológico, neurolinguístico, tudo ali. Né? O que existe, eu acho, em relação a discriminação, em relação a essas áreas de cultura pop, não só do quadrinho, e eu falei do Cagnin, que é do quadrinho, né? Mas eu digo assim, o que existe em relação à área pop do quadrinho não é uma discriminação simples, não. É uma discriminação por falta de conhecimento. É aquilo que eu falei, disseram que do orientações acadêmicas o teu personagem era muito estereotipado. Por quê? Porque a pessoa nunca leu um quadrinho. Então, quando se fala assim, o quadrinho é uma coisa simples. Por quê? Porque a visão de quem está de fora e não conhece
o que o cinema, o que a cultura pop, vou colocar assim, falar mais abrangente, games e tudo, possui em termos de narrativa, em termos de possibilidade como ator social em todas as suas estratificações, quem não entende isso vai discriminar. E o que acontece? Eu acho que não é modinha. Por quê? Porque a turma da velha guarda, que não conhecia isso, está saindo. Então, quem é que está tomando o espaço acadêmico hoje? É uma turma, é um grupo, que se não conhece, já sabe a importância disso. Entendeu? E já não olha com discriminação. Talvez com desdém. Diz assim, isso tem menos importância. Mas a tendência é mudar. Até porque a gente agora, com a pandemia e tudo, cresceu muito essa coisa do visual. Cresceu muito essa relação das visualidades, né, mais imediata, vamos dizer assim. E isso acaba tendo um impacto muito grande no que é produzido em termos de cultura pop. Né? Então isso ainda vai retornar para a gente como um campo de estudo muito grande. Então, assim, o conselho que eu digo assim, não tema, faça, porque a academia está mudando. As pessoas que fazem academia hoje não são mais os dinossauros que estavam lá. Porque o dinossauro, ele é aquele cara que dá aula de retroprojetor, ele é aquele cara que detém aquele livro e tem medo de passar aquele livro para os outros. Né? E hoje a gente tem o quê? Tem a cultura de você perguntar alguma coisa para o professor e ele te dá uma listagem de 10 livros que estão na internet que estão ali. Por quê? Porque se você googlar qualquer assunto, você vai ter 3 milhões de respostas. Então, nós não somos mais detentores do conhecimento, em parte. Mas nós somos facilitadores de quem... Então, a academia ela acabou meio que sendo um condutor. O papel do professor é importante? É. Por quê? Por causa daquilo que eu falei, da vivência, da experiência. Então, você troca com alguém que já viveu muita coisa, que você troca com alguém que já tem uma experiência muito grande. Mas mais nessa linha. Não é mais como era antigamente. Né? Que eram as máximas, que os professores ditavam as máximas. Sim. A gente não fala em máximas. Até porque, como eu falei aqui, tudo é contextualizado. Hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra. Então, essas relações aí. Mas, assim, não temam. Pode abraçar o tema, porque, assim, a tendência é se dar mais importância ainda. Ou seja, melhor ainda falando, que esta importância se revele mais no futuro. Porque a importância é inegável. Mas só que a maioria dos velhos acadêmicos não conseguem percebê-la ainda. Entendeu? Sensacional. Professor, eu tinha prometido que a gente não ia extrapolar nosso tempo, já extrapolei de novo. Era 7h30. O Nicolas fez uma pergunta aqui, é importante. Eu acho legal isso. Até porque o grupo, como eu te disse, ele é muito interdisciplinar. Então, tem uma turma que está entrando justamente porque quer conhecer melhor. Tem uma turma que é fã e entendeu? É bem interessante. Aí o Nicolas, eu posso fazer quadrinhos sem ter lido muito? Cadê? Deixa eu ver aqui. Pergunta do Nicolas aqui. Mas é no teu grupo, né? Ele fez aqui no chat, né? Não, tá aqui, ele fez aqui no chat. Tá aqui. Tá lá em cima. Tá no chat, tá lá embaixo. É porque a última coisa pra mim tá... Quando você continua gostando mesmo, conhecendo os defeitos, já é amor. Reclamaram aqui do Tom Holland e tal. Aí colocou lá embaixo. Aí ele escreveu lá embaixo. Eu não sei se de repente deu travada aí pra ti. Não chegou ainda pra mim. Eu posso fazer quadrinhos sem ter lido muito? O objetivo, né? A questão do quadrinho é o objetivo, né? Só respondendo aqui, eu li Duna. Quis perguntar se quem leu Duna. Eu li Duna. Assim, e achava que era um filme também. Fechado já, viu? Era tipo o Senhor dos Anéis, a coisa já estava fechada, não precisava fazer outro, não. É possível fazer quadrinho
sem ter lido muito o quê? Sem ter lido muito quadrinhos, sem ter lido muita teoria, sem ter lido muito livro, sem ter lido muito conhecimento. Depende muito do que você quer. É possível fazer quadrinhos sem ter lido muito quadrinho? Ele vai ficar pobre, o teu quadrinho. Se você não leu muito quadrinho, talvez ele fique pobre, mas assim, por uma questão de entendimento da linguagem. Quando você compreende a linguagem, isso até a gente falando, se o meu vocabulário ele é restrito, eu vou me deter num discurso menor, né? Se me faltam as palavras no momento que eu quero expressar algo, eu vou me deter o quê? Somente naquele vocabulário que eu conheço. E ler quadrinhos é como você ler um livro, você adquire um vocabulário. Você adquire um vocabulário não só de terminológico, mas você adquire um vocabulário da sintaxe como um todo. Né? Isso acontece intuitivamente, uma coisa. Em termos fílmicos, antigamente, você precisava explicar para a pessoa o que era um flashback. Né? Dava aquele fade, aí ficava meio borrado, e a pessoa olhava para cima com um olhazinho assim para o canto da direita, e aí passava aquela coisa, olha, ele está lembrando, é um flashback. Então, hoje, os filmes estão tão loucos, a velocidade da imagem está tão intensa, que isso para nós é o quê? É intuitivo. Mas nós precisamos, em algum momento, aprender essa sintaxe fílmica. Né? O que é o flashback? O que são ações paralelas? Olha, isso está acontecendo ao mesmo tempo daquilo. Então, é possível de eu fazer um filme sem ter visto nenhum filme? É possível. Basta a câmera na mão e uma ideia na cabeça. É possível eu fazer quadrinhos sem ter lido quadrinho? É possível. Basta eu ter um lápis e um papel e uma ideia na cabeça. Agora, só que ele vai sair mais pobre. Por quê? Porque eu terei poucos recursos para narrar aquilo que eu quero narrar. Não sei se eu respondi a contento. Tá? Então, é importante ler? É importante ler. Se eu vou trabalhar com filme, é importante ouvir filme? Sim, é importante ouvir filme. Por quê? Porque eu vou aprender os mecanismos. Né? Isso. Inclusive, Nicolas, eu até te comentei da outra vez, né? Tu veio para esse grupo justamente para ler mais, né? Tem, inclusive... não esquece, Arada. Não esqueçam que... sim. Eu tenho um HD só de quadrinhos que eu disponibilizei ano passado. Vou disponibilizar de novo. Até agora, em junho, já fiz uma atualização. Tem um monte de obras clássicas lá. Muito quadrinhos para vocês lerem. Inclusive, o Arada também ficou de dar um link para a gente aí. Eu vou montar um drive e depois eu passo pro Dixon. E aí ele passa para vocês, né? Eu estou colocando algumas coisas lá. Agora, só que assim, eu tô colocando coisas diversas, inclusive de desenho. Desenho realista, muito voltado para quadrinho, né? Não só da linguagem, tem a tecnologia do MacLeod lá, tem alguns livros do Will Eisner também, aí tem, agora sim, tem do Saraceni, tem coisa em italiano, tem em inglês, né? O meu Hogarth está quase todo em inglês, que é de desenho. Então tem muitas coisas ali. Mas assim, é preciso você ler para escrever? Sim, é preciso. Você vai ver que isso é natural. Até assim, eu quero escrever. E isso é legal hoje, porque o Google ele te dá isso. Né? Quantas vezes você entrou para pesquisar uma coisa e você até esqueceu o que você estava pesquisando, porque um link vai puxando o outro, o link vai puxando o outro, o link vai puxando o outro. Então isso também é vivência, né? O Google te permite viver tanta coisa. Vou escrever uma história, por exemplo, de dentro da minha casa, né? E aí você diz, eu vou escrever, vou desenhar eu abrindo a geladeira. Como é mesmo a geladeira? Uma hora você vai googlar, ou uma hora você vai levantar, você vai lá na geladeira, você está adquirindo conhecimento, você está fazendo uma leitura do mundo, e a leitura nem sempre se dá só no papel, tá? Você vai fazer isso geralzão. Travou o chat aqui para mim. Deixa eu Travou o teu chat? O pessoal tá falando aqui, mas o pessoal tá comentando e tal. Pois é, o meu chat... se tiver o Dylan Dog... O Dylan Dog, inclusive, tô até comentando aqui. Eu torci o nariz para aquele filme dele. Mas também, né? Enfim. Pois é.
eu tenho um grupo de HQ, vários grupos, aliás, de venda, troca e tal. Um camarada queria 1.000 conto na obra dele. Eu falei, porra! Eu tinha os volumes aqui, e depois eu me desfiz. Eu acho que eu passei até pro Alan. Que O mora Alan, lá né? É, pois é. Uhum. É. Se duvidar, era o Alan que estava então vendendo o teu gibi, porque tinha muito. Então, eu cheguei a ter o gibi, os 40 volumes do gibi. Aí eu doei também. Que era um gibizão grande, assim. Tinha muita coisa. É. Bom, gente, se ninguém tiver perguntas e tal, eu vou tentar manter o nosso horário, porque senão a gente passa aí não, daqui a pouquinho a Carol ela vai brigar comigo, fica muito longo tudo. E assim, Arada, cara, que massa, cara, que aula que a gente teve aqui. Te agradeço muito. Eu agradeço o convite. Acho que a turma aqui curtiu, o pessoal fez bastante comentários aqui. Enfim, como eu te disse, né? Tá todo mundo assim ainda. Tô puxando eles para esse universo, para eles entenderem a importância, o respeito, inclusive para pensar pessoas que leem e respeitem os quadrinhos, o mundo pop, fazem pesquisas sérias e que eles também precisam caminhar. Essa questão da pesquisa séria, né? E aí é uma questão de suma importância que tu tens que levantar, porque como é uma área nova, toda área nova, ela começa estabelecendo os pilares, né? E se você não entra na academia de forma séria, realmente, aí toda aquela discriminação, todo aquele preconceito que existe em relação à área, né? Ele pode ser mais realçado. Né? O professor vai dizer, tá vendo? Olha aí. Eu falei que essa coisa não era séria, isso daí era molecagem, era brincadeira. Então, se realmente você não tiver um comprometimento, pode acontecer isso. Então, a gente terminar mesmo. O Nicolas está dizendo aqui que um dos objetivos dele é fazer uma HQ, olha só. Né? Então, vai a todo Nicolas, custo eu defendi a minha tese em quadrinhos. A minha tese ela é um tomo em quadrinhos e um tomo memorial. Na vida tudo é possível. Agora, já que você estabeleceu sua meta, tenha comprometimento. Exato. Gente, eu queria pedir um favor para todos que puderem. Bora abrir a câmera aí para fazer aquele print bacana da nossa reunião. Vai lá. Abre a câmera aí, quem puder, por favor. O print final aqui da nossa aula. Large grid, né? Valeu! Eu já ia perguntar, cadê o coretinho? Mas eu fiquei agora sem visualizar aqui. Por quê? Sem visualizar? Eu tô te enxergando, tô te vendo. Tá todo mundo no coretinho. Ai, caramba. Eu não tô enxergando nada. Por quê? Faz o print aí. Fabi. Carol, depois me manda. Fabi. Desapareceu tudo aqui. Ele faz tá dando uma travadinha aí, aqui. Peraí. Travou aqui. Tá dando uma travadinha, muita coisa para processar aí. Pô. O meu chat travou de vez aqui, não subiu mais nada. Conseguiu? Eu tô vendo ali o Good, escudo da Mulher Maravilha. Aqui tá travado. Eu tirei aqui, mas não sei se tá todo mundo, porque eu só tô vendo 6 pessoas. Eu também só vejo 6. Enfim. Tudo bem. Eu realmente nem consigo voltar agora, acho que o meu travou também. Eu acho que o resto do pessoal não abriu a câmera. Voltou aqui para mim. Eu dei um print aqui, eu mando para ti. Por favor, Arada, aqui. Obrigado. Pelo zap. Valeu. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês são incríveis. Professor Arada, a gente vai se falando, pesquisando e lendo.
e jogando RPG, né? Sim, deseja um sucesso acadêmico. Eu tô te esperando lá na Federal, pô. Só chamar, mestre, só chamar e a gente vai para lá. Coisa, pois é, né? Precisamos. Então, precisamos botar em prática os nossos projetos. Então, gente, um grande abraço. Final de semana. Sextou, valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Até lá.